Glória a Deus. Diz o texto: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Amados, esse texto me chamou a atenção para uma coisa só, creio ser uma das mais necessárias para nós nos últimos dias: relacionamento. O apóstolo São Paulo está falando aqui do relacionamento dos pais com os filhos, e também o relacionamento dos filhos com os pais, a destruição das famílias, os problemas que surgem nos últimos dias, de tal forma nas casas, é por falta de relacionamento. O isolamento, o distanciamento, tem sido uma das causas terríveis da falta de relacionamento. E aqui Paulo está começando, no versículo 1, dizer: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto é justo. Desde pequeno nós aprendemos a obedecer os nossos pais, a ter um bom relacionamento com os nossos pais. E isso precisa ser preservado. Quando Paulo está falando aqui, está aconselhando que os filhos sejam obedientes a seus pais. Desde criança, eu prestei muita atenção nos conselhos da minha mãe, nos conselhos do meu avô, da minha avó, dos mais velhos, para ouvi-los e aprender com eles, manter esse relacionamento. Desde criança, já tentando ter um bom relacionamento com a família, para não ter aquele entroncamento dentro de casa. Hoje, pensando em relacionamento, também o Paulo está falando do pai e da mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quantos pais desprezados, quantos pais abandonados, quantos pais desonrados pelos seus filhos. E o texto diz: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Para viver bastante tempo, para ter uma vida longa, tem alguns segredos, e um deles é honrar o pai, honrar a mãe. Nós sentimos saudades, porque esse relacionamento, às vezes, a distância dificulta um pouco, e quando a gente está longe, a gente quer chegar perto, quer ter o calor, quer ter o abraço dessa pessoa. Este relacionamento é importante. Esses dias eu ouvi alguém dar um testemunho que os seus pais viajavam e ficavam muito tempo fora, por causa do ministério que tinham, e viajavam muito. E os filhos ficavam ansiosos, porque eles sentiam que aquele relacionamento do pai com o filho ia se distanciando, e eles oravam e diziam: traz o pai e a mãe de volta. Quando o pai e a mãe apareciam, eles corriam encontrar e choravam bastante, abraçados, porque esse relacionamento, esse vínculo familiar é muito importante. Mas Paulo vai um pouco além, e ele fala dos servos e dos senhores. Vós, servos, obedecei, tenham um bom relacionamento
com o seu patrão, um bom relacionamento com o seu chefe. Seja um trabalhador honesto, um trabalhador obediente, desenvolva a sua tarefa, falando do servo para com o seu patrão. Mas depois ele fala também do seu patrão para com o seu servo. Não ameace, não persiga, não maltrate, trate bem, porque Deus está vendo, o Senhor Deus, que é deles e vosso, está nos céus e está vendo este relacionamento. Quando estava pensando nisso, a gente fica pensando, tudo se cria, tudo se gera através de um relacionamento. Uma amizade, ela é formada, ela é solidificada através de um relacionamento de amigos, um casamento também, um namoro sadio, um noivado sólido também, surge através de um bom relacionamento. E relacionamento é uma coisa bíblica, e Paulo está falando aqui, nesses termos que ele fala, ele leva para esse lado do entendimento, de nós nos relacionarmos bem uns com os outros. A estrutura da família, ela é solidificada através do relacionamento, a estrutura doméstica, casais que não vivem bem dentro de casa, porque o relacionamento não é bom, às vezes por temperamentos ou por coisas semelhantes, mas não vivem bem. Eu aconselhei um homem uma vez, e ele disse para mim, pastor, eu não gosto de ficar em casa, a gente não se dá com a esposa, se ficar em casa um dia, dois, a gente briga, então a gente quer continuar saindo bastante, viajando bastante. Estrutura do casamento está num bom relacionamento. A vontade de ficar em casa, um pouquinho pelo menos com a família, é por ter um bom relacionamento. E o amor genuíno é gerado por um relacionamento sadio, um relacionamento muito bom na presença de Deus. Glória a Deus. Mas para um relacionamento bom, todos têm que ter o dever de cumprir as tarefas dentro de casa, de respeito, de consideração, de honra, para gerar um bom relacionamento. E esse texto me ensinou bastante quando estava lendo. E Paulo dignificou aqui também a vida da criança, dentro de casa, na sociedade, num contexto geral, porque a criança precisa também ser honrada por seus pais. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Lá na lei romana, a lei romana dava autoridade máxima para os pais sobre os seus filhos, e era quase em excesso, porque até para escravizar, para vender, alguns até para matá-los, e era um governo, a lei dura. Paulo, sabendo de tudo isso, ele ensina os pais a serem bons pais para com seus filhos. Hoje não é tanto assim, mas existem lugares, existem coisas que a gente quase não entende que acontece dentro das famílias. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Esta lei romana não é regra para nós, e nem também ensinamento para nós, porque nós tratamos com amor. Quando se trata com amor, se gera um vínculo, se gera comunhão, se mantém um relacionamento bom. Quantos adolescentes revoltados com os pais, porque os pais não souberam lhe entender, lhe trataram mal, lhe forçaram demais, e acabaram espanando a rosca, como diz o mecânico, acabou quebrando esse relacionamento. As regras sem amor, elas trazem um mau comportamento, quebra os valores, quebra a honra. É preciso que as regras sejam colocadas para os filhos, mas regras com amor, porque os pais ficam exaustos, sofrendo por causa dos filhos, rebeldes às vezes, mas às vezes a origem está na gente mesmo. Eu sempre perguntei para Deus e ainda pergunto hoje, será que a gente é um bom educador? Faz o que pode, faz o que sabe, mas totalmente depende de Deus, que a gente sozinho não consegue criar este relacionamento como Deus realmente quer. É preciso muitos consertos e muitas manutenções no relacionamento para que haja um relacionamento
sólido. E quando nós olhamos para isso, nós vemos como é bom ter mais tempo para os filhos, como é bom ter mais tempo com a família. Esse relacionamento que nós precisamos ter com a família também exige um pouco de tempo. Os filhos se criam e a gente não nota, e quando vê, a gente está sozinho em casa. A criança vai se criando, é pouco tempo, fica um adolescente, fica um jovem, e casam-se, saem, e a gente fica sozinho dentro de casa. Quem diria que o irmão estaria só com a esposa dentro de casa? Quem diria que eu também, 90% do tempo, hoje só está a esposa e eu em casa? Que os filhos vão se criando e vão cada um tocando a sua vida e os pais vão ficando sozinhos. Mas o relacionamento faz a gente ficar perto igual, através de uma visita, de um telefonema, de um abraço, de uma palavra branda, de um conselho amigo, de uma orientação. Isso faz com que a gente fique perto dos seus filhos. Glória a Deus. O relacionamento ruim estraga o cônjuge, estraga os filhos também. Quando a gente obriga as pessoas até obedecem por um tempo, mas depois arrebenta o relacionamento. Quantos pais obrigaram os seus filhos, forçaram, maltrataram, forçando, enquanto tem um governo a ferro e fogo sobre a vida do filho, segura, mas quando ele se cria e vai criando a sua autoridade, a sua obstinação, suas ideias próprias, este filho, essa filha, acaba contrariando e ficando no seu próprio conceito, e isso vai criando ódio, vai criando rancor, raiva, desobediência, frustração e tantas outras coisas ruins, e alguns não se dão. Conheci uma família que eles brigavam tanto entre eles, que quando o papai desse cidadão morreu, ele nem no velório foi, porque era inimigo do seu próprio pai. Claro que não se fala de uma família cristã, porque a família cristã tem já uma formação, tem um ensinamento mais acirrado, cada culto é uma aula, cada culto que nós temos é uma aprendizagem. A gente sempre está aprendendo nessa questão do relacionamento. Mas o relacionamento de pais com filhos, isso é muito importante. Mas também, relacionamento bom funciona na política. Nenhuma pessoa é um bom político se ele não tiver relacionamento com seus amigos, com seus eleitores, seus cabos eleitorais, a sua equipe, seu grupo de secretários. Ninguém consegue fazer um grupo de amigos se não tiver um bom relacionamento. Há pessoas que quase não têm amigos, é uma pessoa solitária, uma pessoa isolada, uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, se sente desprezado, se sente o patinho feio da turma sempre, porque não tem relacionamento, ou não gera, não cria, não fala, não pergunta, não sorri, não se aproxima. Isso não é bom. Nós precisamos trabalhar muito o relacionamento. Há uns 2 anos atrás, eu falei aqui sobre acolhimento, e nós trabalhamos aquele ano bastante a questão do acolhimento, de abraçar as pessoas, de trazer para perto as pessoas, de trazer junto com a gente, fazer amigos. Eu tenho essa facilidade de fazer amigos, eu tendo um tempo, eu chego num lugar, uma pessoa nunca vi, não conheço, eu já pergunto quem é, com o meu nome, se é natural dali, de onde veio, qual a idade, no que trabalha, e assim por diante. Eu faço um monte de perguntas, rapidamente conversando, para a gente poder fazer amizade com as pessoas. Enquanto isso, estamos encontrando pessoas desviadas, fracassadas, pessoas com problemas em casa, problemas do casamento, problemas na família, pessoas doentes que aparentemente estão saudáveis, mas quando tu vai falar com eles, tu sabe que estão enfermos, com alguns problemas, porque questão de relacionamento, tu consegue se aproximar das pessoas. Relacionamento nosso com os novos convertidos vai nos aproximar deles, saber as suas mazelas, os seus problemas, chegar mais perto, abraçá-los e orientá-los num caminho melhor. Quando se fala de relacionamento, falando num contexto terreno, nós falamos de família, falamos de amigo, falamos de política, falamos de trabalho, falamos de uma série de coisas
dentro da área do relacionamento, mas nós precisamos fazer manutenção nesse relacionamento. E quando eu tenho um relacionamento imposto com a pessoa, por um tempo funciona e depois ele quebra, porque isso não funciona por muito tempo quando é obrigado. Quantas pessoas já obedeceu alguém, já serviu alguém por imposição? Quantos casamentos que há uma imposição dentro de casa, com palavras, com atitudes, e esse relacionamento não é bom, e se vive de aparência, se vive mais por compromisso, porque tem que criar os filhos, porque tem que trabalhar, porque tem que manter, os filhos não podem ficar sem, um precisa do outro, mas se fosse pelo verdadeiro amor, já estariam separados. Agir com amor traz solução, agir sem amor quebra o relacionamento e traz problemas. Olhando para Paulo nos ensinando, é um leque de coisas, poderíamos interpretar num contexto mais teológico esse texto, mas nós estamos pensando numa coisa mais prática aqui, porque foi Jesus que criou o relacionamento. Quando você vê Jesus se relacionando com os seus discípulos, todos os dias Jesus conversava com os discípulos, conversava com as pessoas, conversava com os enfermos, conversava nas praças, nas praias do Mar da Galileia, nos desertos por onde ele andava. Ele sempre estava se comunicando para criar relacionamento, e ele se relacionava com todos os tipos de pessoas, pessoas que não tinham pães para comer, pessoas que não tinham saúde, pessoas difíceis, até com endemoniados, com o próprio ladrão da cruz, ele se relacionava. Jesus sempre se relacionou com as pessoas. Lázaro, por exemplo, ele fez amizade, foi na casa de Lázaro, se hospedava na casa de Lázaro. Marta e Maria receberam Jesus muito bem um dia, até que Marta reclamou porque Jesus estava sendo adorado por Maria, reverenciado por Maria, e ele te disse: Marta, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Você está ansiosa, fadigada com muitas coisas, está preocupada com outras coisas, mas há uma necessidade de alguém estar aqui. Esse é o relacionamento. E a Bíblia diz: Jesus estava na casa de Lázaro, seu amigo. Como é bom ver Jesus se relacionando com os seus discípulos, até com o próprio Judas. Ele falou: meu amigo, lá na noite da entrega, da traição, ele falou que Judas era seu amigo, porque Jesus não tinha dificuldade de fazer amizade. Ele era sincero, tinha um coração puro, não era mesquinho, ele realmente era um amigo, era amigo de publicanos, amigo de pecadores, murmuravam dele por esse entrosamento com as pessoas, por essas conversas, por estar junto, por comer junto, por fazer parte do grupo. Nós precisamos pensar nisso como cristãos, o relacionamento precisamos ter e trabalhar esse relacionamento. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus, ele era excelente pai com relacionamento com os seus filhos. Quando Adão e Eva estavam no jardim, diz que todo dia ele visitava Adão e visitava Eva. Pela viração do dia, ele vinha para ter uma conversa, para se relacionar. Nós podemos trazer uma aplicação para nós hoje, que é o nosso relacionamento com Deus. Como está o nosso relacionamento com Deus? O nosso tempo de oração. Quando você fica muito tempo sem falar com aquela pessoa que você ama, que você se relaciona seguidamente, você fica triste, você se sente mal, você quer ver, você quer abraçar, você quer estar junto, quer sentir o amor, sentir a comunhão. E por essa razão estou falando também disso, que nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. Não podemos deixar o nosso relacionamento com Deus se distanciar pela nossa negligência na oração, pela nossa negligência na leitura da palavra, pela nossa negligência no dia a dia. Jesus quer que nós se relacione. Quando nós olhamos na Bíblia, quantos atos de relacionamento nós vemos? Eu estava olhando para Davi e Jonatas, como eles se relacionavam bem, uma relação de amigos, amigos fiéis. Mas depois tu vai para Deus e fica pensando como Deus tinha um relacionamento bom com Moisés,
como ele tinha um relacionamento bom com Elias, como ele tinha um relacionamento bom com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Eliseu, e falta tempo para nós conversar sobre as pessoas que se relacionavam com Deus, e nós queremos ver Deus bem perto de nós, nós queremos nos aproximar dele cada vez mais, para sentir bem de perto o seu amor, a sua graça, sentir bem de perto a sua presença. E eu quero nesse momento convidar os irmãos para nós estreitar o nosso relacionamento com Deus, fazer uma manutenção desse relacionamento, que às vezes a gente esquece, às vezes a pessoa levanta tarde, em cima da hora, corre para o trabalho, não orou, chega tarde em casa, cansado, come alguma coisa, vai dormir e não dobra os seus joelhos. E quando dobra os seus joelhos é muito pouco tempo, e o seu relacionamento com Deus vai se distanciando, e Deus quer manutenção do relacionamento, Deus quer que faça manutenção. Deus precisa saber das nossas coisas, Ele sabe tudo, Ele sabe a nossa vida, o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso pensamento, Ele sabe tudo de nós. Mas por que Ele quer que nós estejamos nos seus pés, na sua presença? Porque Ele quer se relacionar com nós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Vamos nos aproximar dEle, vamos fazer uma manutenção no nosso relacionamento hoje.